quero começar falando sobre Cruzeiro e Matheus Pereira. Vocês já debateram, informaram e trouxeram todos os detalhes da repercussão em relação à entrevista polêmica do Matheus Pereira. Quero mudar o foco, mas tratar sobre esse jogador, contar para vocês algo que eu descobri e surpreendeu até a mim. Eu era mais um daqueles que achavam que a relação entre Matheus Pereira e Fernando Diniz não era boa, até eu conversar nas últimas horas com uma pessoa que trabalhou no Cruzeiro até o fim do ano passado. E essa pessoa me assegurou que o Fernando Diniz adora o Matheus Pereira e o protege de forma até descarada dentro do elenco, causando inclusive alguma ciumeira. Movimentos e ações do dia a dia do Fernando Diniz para proteger o Matheus irritam ou irritaram os demais ao longo da temporada passada. Quando essa pessoa começou a me trazer esses detalhes, eu lembrei, por exemplo, da reapresentação do elenco agora em janeiro, depois do período de férias, com a permissão para que o Matheus Pereira voltasse depois dos outros atletas. Confesso que eu tinha a impressão de que a relação entre técnico e camisa 10 não era das melhores, até porque o Matheus nunca se mostrou muito afável ao Fernando Diniz nas entrevistas coletivas, mas é legal trazer esse feedback em meio a um momento em que a gente tem a impressão de que o Matheus Pereira está forçando a barra para ir embora. Bora lá falar do Cruzeirão, que ficou ontem no empate em 1-1 contra a equipe do São Paulo, 2 tempos distintos, e o técnico Fernando Diniz já esboçando aí os 11 titulares, pelo menos a princípio aí nessa temporada, viu? Bom, ontem o técnico Fernando Diniz iniciou a partida aí com 2 atacantes, com o Dudu e também com o Gabigol, então ficava aquela dúvida, né? Ficou antes do jogo aquela dúvida, na verdade, se entraria o Eduardo, o Caio Jorge, mas a informação é a seguinte: Caio Jorge, Lautaro Dias e também aí o volante Japa, o meia Japa, na verdade, eles não iniciaram a partida, eles não atuaram, na verdade, ontem, né, porque não entraram nem no primeiro nem no segundo tempo, porque o Cruzeiro segue aí fazendo um trabalho para que esses atletas estejam 100%, eles aí, o Caio Jorge, por exemplo, que terminou o final do ano passado contundido, assim como o Lautaro também sentiu, o Japa, que passou até por uma cirurgia, enfim. Então esses atletas, eles foram poupados do jogo de ontem, mas pelo que a gente já apurou, no jogo de sábado contra o Atlético, deverão estar à disposição do técnico do Cruzeiro, do Fernando Diniz, e aí quem sabe até uma mudança tática, viu? Com a entrada do Caio Jorge entre os titulares na vaga aí do Eduardo, que foi bem, inclusive o técnico Fernando Diniz gostou aí da atuação do meia Eduardo ao lado do Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira que fez o gol do Cruzeiro logo no início da partida, e ontem também, numa entrevista coletiva que o Matheus Pereira concedeu após esse jogo contra o São Paulo, muitos cruzeirenses preocupados, porque ele disse que tem que aproveitar o momento, que ele é muito grato por estar no Cruzeiro, falou a respeito aí de possíveis sondagens que recebeu, não foi proposta não, viu gente, porque a informação que a Rádio 98 apurou mais uma vez com o Cruzeiro é que não chegou nenhuma proposta oficial pelo Matheus Pereira. E para conversar, caso o Matheus Pereira queira sair do Cruzeiro, caso algum clube ainda tente tirar o Matheus Pereira do Cruzeiro, uma vez que o Pedro Lourenço já deixou claro que não tem a menor intenção de vendê-lo, a conversa parte a partir de 25 milhões de euros, porque abaixo disso não adianta nem sentar na mesa para conversar com o Cruzeiro, mas, torcedor, pode ficar calmo, pode ficar tranquilo, que o Matheus Pereira vai defender a Raposa nessa temporada e, pelo visto, será uma das peças muito importantes. Bom, então, hoje os jogadores do Cruzeiro estão de folga, estão liberados e voltam aos treinamentos amanhã em Orlando para se preparar para o jogo de sábado contra o Atlético, esse jogo à tarde, às 4h30 da tarde, lá na terra do Tio Sam. No primeiro bloco eu perguntei ao Grice, te surpreendeu, Grice? Aí ele, de certa forma sim. Então o que você viu, o que você gostou, o que você não gostou e o que te surpreendeu? Ô, CJ, assim, primeiro a gente precisa levar em conta que é só uma pré-temporada e só o primeiro jogo, né? Vai ter muito ajuste ainda que vai acontecer, vai ter algumas coisas de desempenho mesmo dos jogadores que tende a melhorar, né? A gente teve alguns erros técnicos ontem que são naturais ali de início de pré-temporada, de ainda um pouco de ritmo de jogo. O próprio gol do São Paulo, o tempo de reação do Fabrício Bruno, ele é mais lento do que o normal. O gol do Cruzeiro, a falha do Sabino, né, de tentar sair jogando uma bola por dentro ali, é também um gesto técnico de quem ainda está pegando o melhor ritmo, enfim. Mas já deu pra gente começar a perceber algumas das ideias do Fernando Diniz, né, CJ? O Cruzeiro que, com a escalação que entrou em campo ontem, se a ideia é
ter o Dudu aberto por um lado e um outro meia, né? Ontem jogou o Eduardo aberto do outro lado. O Cruzeiro vai ter muita dificuldade para correr para trás. E aí, claramente, a ideia do Fernando Diniz foi de tentar correr para frente. Né? O Cruzeiro tentou, sempre que possível, pressionar o São Paulo mais alto. Foi assim que saiu o primeiro gol e ainda nos primeiros minutos, 2, 3 vezes, o Cruzeiro conseguiu pressionar um pouco mais alto e roubar a bola no campo de ataque do São Paulo. Quando o São Paulo passou a entrar no jogo e ficar um pouco mais com a bola e entrar dentro do campo do Cruzeiro, o Cruzeiro teve muita dificuldade para desarmar, porque era um time com pouquíssimos jogadores com perfil de um pouco mais de intensidade, para ganhar duelo sem a bola. Talvez em toda a escalação, tirando ali os zagueiros que não saem tanto para combater, o Lucas Palmeira era o único jogador no time do Cruzeiro com essa característica, né, de ser um jogador, um ladrão de bola, um jogador de intensidade sem a bola para tentar roubar. Então o Cruzeiro teve um pouco de dificuldade para conseguir roubar a bola do São Paulo. Acho que essa ideia de ter o Eduardo, que não é um meia aberto, né, ele tem muita dificuldade para acompanhar a lateral, para descer, para marcar. O Dudu a mesma coisa do outro lado, em vários momentos. O Dudu, quando ele foi batido, ele largou a jogada, né? Ele não é um jogador que vai insistir, que vai até o final, provavelmente. Então, se é essa a ideia, se vai insistir nessa ideia o Fernando Diniz para esse início de temporada, o Cruzeiro vai precisar ajustar muito essa questão da capacidade de roubar a bola ainda no campo de ataque, porque quando abaixar o bloco vai ter dificuldade, como teve com esses jogadores pela característica deles mesmo, né? Mas a gente viu um time tentando sair jogando por baixo sempre que possível. Um time que vai tentar fazer o que o Fernando Diniz mais gosta, que é de atrair o adversário para abrir espaço e aí atacar com velocidade, com rapidez nesse espaço. Nem algumas vezes o Cruzeiro conseguiu escapar e criar bons ataques, boas chances ali para tentar surpreender a defesa do São Paulo. Mas enfim, ainda muito início de temporada, um jogo de muitos erros técnicos, de muitas dificuldades naturais para esse início. E 45 minutos só, né? O segundo tempo aí, quando entra, os dois times mudam tudo, aí entra um time reserva, o nível caiu muito. O Cruzeiro até ali nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo conseguiu algumas jogadas interessantes na saída de bola, né? O Cruzeiro teve muita posse no segundo tempo no seu campo de defesa, pouca posse, né, no campo de ataque, mas conseguiu envolver o São Paulo algumas vezes, insistindo em sair jogando pelo chão, principalmente enquanto o Wallace esteve em campo. Mas pouco ainda, CJ, natural, faz parte do processo. A gente teve aí algumas estreias chamando um pouco mais a atenção, outras menos. Acho que o Gabigol tentou, mas não conseguiu brilhar muito. O Dudu também. O Eduardo, para mim, foi o melhorzinho deles, apesar de, repito, vai ser um jogador que vai ter muita dificuldade para jogar sem a bola ali do lado, se for essa ideia. O Fabrício Bruno, acho que, apesar do gol, fez um jogo seguro também. Aí os que entraram no segundo tempo, Fagner também fez um bom jogo. Gostei enfim, do Fagner. Só o início, como era de se esperar, com algumas coisas boas, outras que vão precisar naturalmente se ajustar. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.